Graças e paz, irmãos. No último vídeo que tivemos compartilhando, nós procuramos levar vocês a refletirem sobre quem é você. E isso foi baseado na experiência que João Batista teve quando foi enviado a ele fariseus, escribas, perguntando quem ele era, e ele procurou mostrar que na sua identidade não estava relacionado com o fato dele ter consciência clara de quem ele não era e depois ele mostrando quem realmente ele era. Hoje nós queremos estar refletindo sobre uma experiência de apresentação que João Batista faz a respeito de Jesus Cristo em mostrar o que as pessoas falam a seu respeito. E é sobre isso que quero refletir nesse momento. Para refletirmos sobre essa apresentação, eu quero tomar por base o Evangelho de João, ainda no capítulo 1, no verso 29, que nos diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda no verso 35 e 36, quando mais uma vez João diz: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse: Eis o Cordeiro de Deus. É muito interessante a gente perceber, primeiramente, que João está fazendo essa apresentação para os seus discípulos, pessoas que estavam seguindo ele fielmente e que ele estava direcionando essas pessoas justamente para conhecerem e caminharem, tornando-se assim discípulo de Jesus Cristo. E nesse processo de discipulado, João Batista faz essa apresentação acerca de Jesus. E o que é bastante interessante é nós percebermos que ele exemplifica isso, apresentando ele comparando com um animal. Talvez você poderia achar muito estranho quando uma pessoa, amiga sua, ao fazer uma apresentação a respeito de você, viesse comparar você com um animal. Mas o que é muito importante nós compreendermos nisso é que para João Batista, isso estava refletindo na sua apresentação em mostrar o caráter e o propósito de Jesus Cristo ao estar apresentando ele desta forma. E para nós compreendermos isso à luz das Escrituras, é necessário a gente ir para o Velho Testamento e perceber algumas realidades que vêm desde o começo para que nós possamos compreender essa apresentação de uma forma bíblica, mas de uma forma bastante consistente. Como, por exemplo, iniciando já desde o capítulo 3 do livro de Gênesis, o primeiro livro na Bíblia, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, pecando, no verso 7 nos diz que eles fizeram cintas de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. A forma como eles encontraram para estarem encobrindo a sua vergonha. No entanto, na sequência do texto, no capítulo 3 de Gênesis, quando nós chegamos no verso 21, a gente vê que Deus teve a preocupação de fazer vestimentas de pele para cobrir o pecado do homem. Ali está claramente subentendido que Deus teve a necessidade de sacrificar um animal para fazer com que ele fosse o substitutivo na morte, para que o homem pudesse ter o seu pecado, a sua nudez, a sua vergonha completamente coberto por Deus. Isso vai se tornando uma prática bastante comum através da raça humana. Nós vamos ver logo em seguida Abel fazendo sacrifício ao Senhor, no capítulo 4 de Gênesis, verso 4, e Deus se agradando de Abel e se agradando de sua oferta, quando Abel ofereceu como sacrifício algo que era das primícias do seu rebanho. A gente continuando a ver aí dentro das histórias bíblicas, Noé tem a mesma prática como um sacrifício de gratidão. Em Gênesis capítulo 8, verso 20, depois que ele sai da arca, que foi o plano de salvação que Deus estabeleceu para ele e a sua família, entrando em obediência ao Senhor na arca, quando chega no capítulo 20, a gente percebe ali claramente que Noé
ofereceu um sacrifício de gratidão ao Senhor, pegando animais limpos da arca para oferecer isso a Deus. Abraão, ainda numa outra sequência, é aquele que oferece a maior quantidade de sacrifícios ao Senhor. Nós vamos encontrar inúmeros textos em que Abraão eleva altares para oferecer sacrifício a Deus. Porém, um dos maiores sacrifícios, e se encontra no capítulo 22, do verso 1 ao 19, quando Deus pede a Abraão, como prova de obediência e de amor, o seu próprio filho Isaque. E, no entanto, Abraão, não desobedecendo ao Senhor, Deus estabelece um cordeiro, mostrando que aquele cordeiro estava substituindo Isaque naquele sacrifício. O que levou Abraão, no verso 14 do capítulo 22 de Gênesis, chamar aquele lugar de o Senhor proverá. E Deus sempre teve na sua graça a preocupação de prover para cada um de nós aquilo que é de necessário para a nossa vida. Se continuarmos todas as histórias dos patriarcas, a gente vai ver histórias de muitos e muitos altares de sacrifícios ao Senhor, e sempre sendo sacrificado um cordeiro para agradar a Deus. Mas quando chega em Êxodo, capítulo 12, nós vamos ver exatamente na história da instituição da Páscoa, aonde no capítulo 12, do verso 5 ao verso 7, a gente vê todas as qualidades que esse cordeiro deveria de ter. Macho, novo, sendo de 1 ano, sem defeito, nada poderia ser quebrado, deveria de ser imolado ao entardecer, e aquilo era exatamente a Páscoa do Senhor, aonde isso deveria de passar a ser observado como um estatuto perpétuo de geração em geração, para que estivessem cumprindo o propósito que Deus estabeleceu quando, através do sacrifício daquele cordeiro, substituindo o primogênito de toda a família para não ser morto, algo que realmente viria a agradar ao Senhor. Mas um texto que gostaria de também fazer menção de uma maneira muito clara se encontra em Isaías capítulo 53, quando, em profecia acerca da vinda do Messias, que é Jesus Cristo, ele também vai comparar a Jesus Cristo com um cordeiro, quando no verso 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sempre quando se referia a sacrifícios que viessem ser oferecidos a Deus, a gente percebe que o cordeiro era o animal escolhido por Deus para cumprir esse propósito. E quando João Batista faz a apresentação de Jesus Cristo para os seus discípulos, ele diz algo que seus discípulos com toda certeza viriam a compreender: eis o Cordeiro de Deus, mostrando nele o seu caráter de humildade, caráter de prontidão, de ser submisso até o seu sacrifício na cruz, caráter de serviço em estar se oferecendo a favor de cada um de nós, mas cumprindo o seu propósito, o propósito de Deus em morrer no nosso lugar, em perdoar os nossos pecados para nos dar a salvação que somente por meio de Cristo Jesus nós podemos receber. Essa foi a apresentação que João fez a respeito de Jesus Cristo, mostrando ao dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em apresentar o seu caráter e o seu propósito, cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Se alguém apresentar a sua vida para os seus amigos, apresentando você, será que ele estaria expressando um caráter aprovado e um propósito abençoador para a vida das pessoas, a qual você poderia ser apresentado por alguém? Reflita profundamente nisso. E mais uma vez, fazendo o mesmo questionamento: quem é você? Como que as pessoas apresentariam você para os seus amigos? Vamos orar.
Pai, queremos agradecer a Ti pela forma como Jesus Cristo foi apresentado aos seus discípulos, e todo aquele que é seguidor de Jesus Cristo, ele compreende esse caráter e esse propósito que foi apresentado em Cristo Jesus, mas que dentro de nós possa ser moldado esse caráter e esse propósito para que a nossa vida seja um caráter aprovado pelo Senhor, refletindo a vida de Jesus em nós, cumprindo o propósito de obedecermos ao Senhor, servindo a Ti, para glorificar o Teu nome através de nossas vidas. Esteja abençoando, ó Pai, e nos usando nestes propósitos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.